Bom dia, pessoal. Vamos ver a quarta atividade do mês de novembro, certo? Que não foi possível enviar antes, então eu estou preparando agora para enviar para vocês hoje, certo? Que é a última atividade do mês de novembro. Resolução e elaboração de problemas envolvendo as operações adição, subtração, divisão e multiplicação com números racionais. Aí esses números racionais eu destaquei mais os números decimais e as frações, certo? Só que nos números racionais tem também decimais, dízimas, né? Números que são dízimas, que tem um número, tem a vírgula, tem várias casas repetidas após a vírgula, tem a dízima simples, tem a composta, né? Tem desses números inteiros, né? Números racionais. Tem números inteiros, que são os positivos e os negativos. Tem os números naturais também, né? Tem as frações positivas e as frações negativas, né? Ou seja, qualquer número que pode ser transformado, colocado na forma de fração, é um número racional. Aí no final dessa atividade tem a apostila e falando sobre esses números racionais, falando sobre as operações, né, de adição, subtração, multiplicação e divisão com números racionais. Aí eu destaquei mais frações e números decimais, né? Só que também entra a parte de dízimas, também números inteiros, números naturais. Então vamos lá à resolução desses problemas. Nesse primeiro problema eu tenho o seguinte: Carlos fez uma viagem de 1.400 quilômetros, sendo 3/7 de aeroplano, 1/4 do resto de trem, 4/5 do novo resto de automóvel e os demais quilômetros a cavalo. Calcule quantos quilômetros Carlos percorreu a cavalo. Então vamos ver aqui. Primeiro nós temos o seguinte. Primeiro de aeroplano. Vamos ver quanto ele percorreu de aeroplano. Ele percorreu 3/7 de 1.400. Você pode multiplicar 3 por 1.400 e dividir por 7. Ou eu posso fazer mais fácil, dividir 1.400 por 7. Divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador, que é 3. Então vai dar 600 quilômetros. De aeroplano ele percorreu 600 quilômetros. Agora, percorreu 1/4 do resto de trem. Então vamos ver agora de trem. Ele percorreu 1/4 do resto. Quem é o resto? O resto vai ser 1.400 menos os 600. Então ele vai percorrer 1/4 de 800. É isso? Então eu divido 800 por 4. Vai dar 200. 200 vezes 1, 200. Então ele percorreu de trem 200 km, que é 1/4 do resto. Então aqui você faz a subtração. Como ele já percorreu 600 de aeroplano, menos os 1.400, que era a distância total. Então 800, você vai calcular 1/4 de 800. Então ele percorreu 200 km de trem. Agora, de automóvel. Ele percorreu de automóvel, percorreu 4/5 do novo resto, né? Então aqui, quem é o novo resto? Vai ser agora 800 menos 200, né? Ele tinha essa distância, percorreu 200. Então vai ser
4/5 do resto. Então vai ser 4/5 de 600. Então eu divido 600 por 5, vai dar 120. Esse 120 eu multiplico por quanto? Por 4, que vai dar 480 quilômetros. Então, 480 quilômetros ele percorreu de automóvel. Para saber o que ele percorreu a cavalo, o que é que eu posso fazer? Eu vou subtrair 600, que era a última distância que ele tinha para percorrer de automóvel, menos os 480, que foi o que ele percorreu de automóvel. Então, 600 menos 480, 120 quilômetros. Então, ele percorreu a cavalo 120 quilômetros. Então, nós vamos ter a alternativa D aqui na questão, né? Os números na atividade aí são diferentes, só que o método de resolução é o mesmo, né? No segundo, eu quero 3/7. Se 3/7 de um terreno vale 9.000, qual é o valor de 2/5 do mesmo terreno? Então, 3/7 vale 9.000. Então, qual é o valor de 2/5 desse terreno? Então, vamos lá ao segundo quesito. Nesse segundo quesito, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter 3/7 do terreno, então é uma parte do terreno. Então eu posso fazer isso. 3/7 de x é igual a 9.000, certo? 3/7 de x. Então x seria o terreno todo. Como eu tenho uma parte, eu vou calcular quanto vale essa parte. Então vamos ver aqui, que é o total do terreno, que vai ser x. Eu tenho 3/7 de x. Então, eu vou multiplicar o denominador, que está dividindo, passa multiplicando. Então, fica 3x é igual a 7 vezes 9, 63. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x é igual a 63.000 dividido por 3. X é igual a 21.000. Então, esse seria o preço do terreno. 3/7 é 9.000. Então, para saber o preço do terreno, aqui x, que eu não sei quem é, o 7 passa multiplicando, né? 7 vezes 9 dá 63. E o 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, o preço do terreno é R$21.000. Agora, eu quero saber 2/5 desse terreno. Então, vamos ver aqui. 2/5 de 21.000, que era o preço do terreno. Aqui eu posso fazer do mesmo jeito que eu fiz com o primeiro quesito. Eu divido 21.000 pelo denominador, que é quanto? 5, né? Eu vou dividir 21.000 por 5 e o resultado multiplica por 2. Eu posso multiplicar também o 2 por 21.000 e dividir por 5. Só que aí eu vou trabalhar com números maiores. Então, 21.000 dividido por 5 vai dar 4.200. 4.200 eu vou multiplicar por 2. Não é isso? 0,048. Então, vai ser essa parte do terreno, 2/5 do terreno. Se o terreno custava 21.000, aí 2/5 vai custar R$8.400. Que seria aqui a alternativa
A. Problema. Terceiro. Júlia tinha R$320 e gastou 1/5 de 1/4 dessa importância. Quanto sobrou? Então ela vai gastar uma parte do dinheiro, aí quer saber o dinheiro que sobrou. Então vamos descobrir essa parte que ela gastou, depois a gente subtrai. Então nós vamos ter 1/5 de 1/4 de 320. Temos 1/5 de 1/4 de 320. Então aqui eu faço a multiplicação de fração, de fração. Então vai ser 1 vezes 1 dá 1, 5 vezes 4, 20. De 320. Então nós vamos calcular 1/20 de 320. Então quem é? 320 dividido por 20 dá quanto? 16, né? Se eu multiplicar por 1, vai dar ele mesmo, né? Então, R$16 foi o que ela gastou, né? Que é 1/5 de 1/4 de 320. Aqui eu multipliquei 1 vezes 1 e 4 vezes 5, 20. 320 dividido por 20 dá 16. 16 vezes 1, 16. Quando o numerador for 1, não precisa você multiplicar, que vai dar ele mesmo. Quer saber quanto sobrou? Então nós vamos subtrair 320 menos R$16. Aqui eu posso pegar uma dezena emprestado, dá 4, 0 e 3. Né? Pega uma dezena emprestado aqui, fica 10. 6 para 10, 4. 1 para 1, nada. E 3. Então, sobrou R$304. Né? Então, vamos ver aqui a alternativa correta. No caso aqui seria a alternativa C. Né? Foi o dinheiro que sobrou dessa importância. Quarto quesito. Toda a produção mensal de lata de refrigerante de uma certa fábrica foi vendida a 3 lojas. Para a loja A, foi vendida a metade da produção. Para a loja B, foram vendidos 2/5 da produção. E para a loja C, foram vendidos 2.500 unidades. Qual foi a produção mensal dessa fábrica? Nós temos duas formas de resolver, certo? Uma pode ser montada uma equação, certo? E outra pode ser utilizando as frações, soma e subtração de frações, certo? Então vamos ver das duas maneiras. Então, primeira maneira, primeira forma de resolver aqui. Eu tenho o seguinte, a metade, quem seria a metade? Seria 1/2 de x, seria a metade das mercadorias, né? Que seria essa lata de refrigerante, mais 2/5 dessa mercadoria, mais 2.500 unidades, que é igual a quem? Igual a x. É isso? Então nós temos o seguinte. Quer saber qual foi a produção mensal dessa fábrica? É isso? Então vamos lá. Pronto. Nessa questão aqui, essa é a representação que vocês vão ter na atividade, certo? Então vou colocar outros números aqui para a gente chegar ao resultado. Essa seria a armação que vocês vão ter na questão,
Aí essa questão aqui eu não tinha mudado os números. Então, nós vamos ver 1/3, né? 1/3 de x mais a outra fração seria 2/5 de x mais 2.000 igual a x, certo? Repetindo, essa primeira representação aqui é o que vocês vão ter na atividade. Aí aqui eu vou fazer com um outro exemplo. Então, a loja A foi vendido 1/3 da produção de latas de refrigerante. Para a loja B foi vendido 2/5 das latas de refrigerante. E para a C foi vendida 2.000 unidades, certo? Então vamos ver. Aqui eu vou tirar o mínimo de 3 e 5. Como 3 e 5 são números primos, basta você multiplicar. 3 vezes 5, 15. Então o mínimo vai ser 15. Então 15 dividido por 3 dá 5. 5x. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6x. 15 vezes 2 dá 30. Aí eu acrescento 3 zeros. 15 vezes x, 15x. Aqui eu elimino os denominadores. Eu somo 5 com 6 dá 11x mais 30.000 igual a 15x. Então, implica que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 15x menos 11x. Eu vou juntar os termos semelhantes. Então, os 15 junta com 15 com x, 11x. Então, tá positivo, passa negativo. É igual a 30.000. Então, eu juntei os termos semelhantes, que é 15x com 11x. O 11x passa trocando o sinal, igual a 30.000. Então, ficaria 30.000 igual a 15x menos 11. Então, eu posso dizer que 15x menos 11 é igual a 30.000. 15 menos 11, 4x, igual a 30.000. 30.000, o 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 7.500. Então, 7.500 é a quantidade de latas que a terceira loja, né? Qual a produção mensal dessa fábrica? Então, a produção mensal dessa fábrica é 7.500 latas, né? A produção total. Então, teve 1/3 para a loja A, 2/5 para a B e 2.500 para a C. Então, juntando tudo, vai dar 7.500 latas que é produzida nessa fábrica, né? Seria aqui a alternativa E. Nós temos outra maneira de resolver esse problema também, é trabalhando com frações, certo? Sem ser dessa forma com variáveis, com letras, como forma uma equação, que tem letras e uma igualdade. Aqui eu vou ter, por exemplo, 1/3 mais 2/5. Eu vou descobrir a fração que vai representar a loja A e a loja B. Então, aqui o mínimo de 3 e 5 é 15. 15 por 5 por 3 dá 5. 15 por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. Não é isso? Aqui, 5 com 6 dá 11 quinzeavos. Então, 11 quinzeavos seria a quantidade que é a loja A mais a B. Então, vamos descobrir qual é a fração da loja C. Então, para descobrir a fração da loja C, eu vou subtrair a fração inteira menos essa aqui. A fração inteira, quem é? 15 quinzeavos menos 11 quinzeavos
Frações com denominador diferente, repete. Subtrai os numeradores, dá 4. Então, 4/15 seria a loja C. E esse 4/15 corresponde a quanto? 2.500 unidades. É isso? Então, nós temos 4/15. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir quem é 1/15, para depois descobrir o todo. Então, vamos dividir 2.500 por 4. Pronto. Aqui, temos 4/15 que representa 2.000. Não são 2.500, são 2.000, como a gente viu aqui nesse outro, né? É 2.000. Que esse 2.500 é do problema que vocês vão ter na atividade. Então, nessa questão vai ser 2.000. Então, nós dividimos 2.000 por 4, dá 500. Então, a fração inteira, que vai representar a produção total, nós vamos multiplicar 15 vezes 500. Se uma parte é 500, 15 partes vão ser quanto? 5 vezes 5 dá 25, 5, 7. Aí acrescenta os dois zeros, certo? Então essa seria outra forma de você resolver utilizando adição e subtração de frações separadas. Aqui é tudo junto, você já chega ao resultado, certo? Então aqui a gente vai relacionar 4/5, que seria a loja C, que são 2.000 unidades. Então, no final, essa fábrica produziria 7.500 latas. Vamos ao quinto quesito. Uma peça de tecido, após a lavagem, perdeu 2/9 de seu comprimento e este ficou medindo 42 metros. Determine o comprimento em metros da peça antes da lavagem. Então, no caso, ocorreu a lavagem e ela encolheu, não é isso? Então, ela perdeu 2/9 do seu comprimento. Então, o que é que nós podemos fazer? Vamos utilizar uma equação, depois a gente faz usando a fração separada, certo? Então, vamos lá. Nessa quinta questão. Aqui, se ela perdeu 2/9, né? Mais os 42 metros, vai dar o quê? Vai dar a peça total. É isso? 2/9 que ela encolheu, mais os 42 metros, igual a peça. Aqui o mínimo vai ser quem? 9, né? Só tem ele. 9 por 9 dá 1, 2x, mais 9 vezes 42. 9 vezes 2 dá 18. Vai 36 com 37, igual a 9x. Aqui eu elimino o denominador. Então vai ficar, que vale dizer que 9x menos 2x, junta esse x com o 9x, como a gente viu na questão anterior, né? Que são os termos semelhantes, é igual a 378. 9 menos 2 dá 7x, igual a 378. Então, implica que x é igual a 378 dividido por 7. X é igual a 54 metros. Então, essa peça teria 54 metros de comprimento, com a lavagem, antes da lavagem, não é isso? Então, vamos ver agora se a gente utilizar frações de outra forma, não é isso? Se ela perdeu 2/9, então quem é a fração inteira? 9/9, não é isso? 9/9 menos 2/9, que foi o que perdeu no comprimento. 9/9. 9/9 menos 2/9. Então, aqui vai dar
7 nonos. Então, 7 nonos é o que ficou da peça depois da lavagem. Esses 7 nonos corresponde a quanto? 42 metros. Não é isso? Foi o que sobrou da peça. Então, aqui a gente descobre quem? Um nono. 7 nonos é 42. Um nono vai ser quem? 42 dividido por 7 dá 6. Então, 9 nonos vai ser igual a 6 vezes 9, dá 54 metros. Então, seria outra forma de você resolver utilizando também frações, né? Subtrai da parte inteira os 2 nonos que perdeu, dá 7 nonos. Esses 7 nonos correspondem aos 42 metros que ficou. Calcula um nono, 42 partes. 7 partes dá 42 metros. Uma parte vai dar quanto? 6 metros. Então, a peça inteira, que é 9 nonos, 6 vezes 9, 54 metros, que corresponde ao tamanho real da peça antes da lavagem. Na questão 6, eu tenho o preço de um aparelho eletrodoméstico é de R$ 625. Se conseguir um desconto de R$ 72,25, quanto pagarei por esse aparelho? Então, nós temos aqui uma subtração de números decimais. Então, você vai colocar o quê? Vírgula abaixo de vírgula. Então, tem 625 menos o desconto que teve, que foi de R$ 72,25. Coloca vírgula abaixo de vírgula, é isso? Se o número for inteiro, você pode colocar uma vírgula nele, 2 zeros, para você ter a relação para colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, subtraindo aqui, saber com esse desconto quanto é que ele vai pagar a partir desse desconto. Quanto eu pagarei? 5 para 0 não pode, 2 para 0 também não pode. Eu pego uma dezena emprestada aqui, 10. Pego uma dezena, fica 9, vem 1. 5 para 10 dá 5. 2 para 9, 7. Aqui 2 para 4, 2. 7 para 2 não pode. Pego uma dezena. 7 para 12, 5 e 5. E a vírgula. R$ 552,75. Então, seria a alternativa A. Então, número decimal, você coloca vírgula abaixo de vírgula. Aí resolve soma ou subtração. Tanto na soma quanto na subtração, coloca vírgula abaixo de vírgula. Nessa questão 7, eu tenho um caminhão pode transportar no máximo 3.000 kg de carga. Se ele deve levar 625,25 kg de batata, 1.145,75 kg de cebola, 354 kg de alho e 1.024 kg de tomate. Vai ser possível transportar toda essa carga de uma única vez? Se houver excesso de carga, de quantos quilos será esse excesso, né? O que ocorre muito nas estradas é o excesso de peso, nos caminhões, estradas ruins, né? Então provoca muitos acidentes, né? Por conta do excesso de carga, ou seja, eles passam do limite que o caminhão pode transportar. Então, nesse caso aqui, o caminhão pode transportar 3.000 kg. Então, vamos ver se ele está carregando excesso ou não. Se for excesso, vamos descobrir de quanto vai ser esse excesso. Então, números decimais, coloco o quê? Vírgula abaixo de vírgula. Então, nós podemos somar essa quantidade de peso que ele vai levando e depois subtrair da carga máxima que o caminhão pode transportar. Certo? Então, vamos lá. Quais são os valores? 625,25.
1.145,75. Aqui, ó, vírgula abaixo de vírgula. 145 mil. Né? Vírgula abaixo de vírgula. 354. Aqui. E 1.024. Vamos somar, colocando vírgula abaixo de vírgula, vamos somar para ver o resultado que nós vamos obter aqui. 10 vai 1, dá 10, 15, 19. Vai 1. 3, 7, 12, 14. Vai 1. 7, 8, 11. Vai 1. 3. Vírgula abaixo de vírgula. 3.149. Então vamos fazer o quê? Vamos subtrair de 3.000. Como aqui tem vírgula, eu posso fazer isso também, né? 3.000 coloca primeira parcela maior. Vamos subtrair 9, 4, 1, 0. Então o que é que aconteceu? Eles estão com excesso de peso de quanto? Excesso de 149 quilos. Né? Então essa quantidade foi o que ultrapassou a carga máxima que o caminhão podia transportar. Né? Então às vezes em alguns casos pode até provocar acidentes, o carro virar numa curva. Né? Então o importante é que se carregue a carga máxima permitida ou menos, né? Para evitar acidentes. Então aí deu 149 quilos, que foi a quantidade que excedeu o transporte máximo desse caminhão, a carga máxima que esse caminhão poderia transportar. Vamos à questão 8. Márcia estava indo para o seu trabalho e percebeu que o seu carro estava ficando sem combustível. No caminho, ela avistou um posto onde o preço do combustível era de R$ 4,59. Se Márcia colocar 4,5 litros de combustível, quanto ela deverá pagar? Então aqui nós vamos ver operações com números decimais, que é uma multiplicação, né, de decimal por decimal. A gente viu uma soma, né, de decimal, depois subtração, né? Agora vamos ver uma multiplicação. Então, se o litro custa R$ 4,59, qual é o preço de 4,5 litros? Então vamos ver. 4,59 vezes 4,5 litros. 4,5, você coloca 4,5, certo? Tem na apostila no final, ó, aqui você vai relacionar duas casas e aqui eu tenho uma casa, certo? Então vamos lá, multiplica normalmente, no final você vai observar isso aqui, para deixar de casas após a vírgula, à direita da vírgula. 5 vezes 9 dá 45, 25 com 4 que foi 29, 20 com 2, 22. 4 vezes 9 dá 36, vai 3, 4 vezes 5, 20, com 3, 23, 16 com 2, 18. Somando, 15, 6, 10, 2. Aí aqui, quantas casas eu vou deixar após a vírgula? 3, né? Então vem a vírgula para cá, 3 casas, certo? Então o que é que eu vou fazer? Aqui eu posso eliminar essa terceira casa, como aqui é um 5, então eu aumento uma unidade aqui, então vai ficar R$ 20,66. Então ela
vai pagar R$ 20,66 por esses 4,5 litros. Você multiplica normalmente, aí depois você vai observar quantas casas tem após a vírgula nos fatores que foram multiplicados, certo? Na questão 9, aí você pode arredondar deixando 2 casas após a vírgula. Certo número de caixas foi colocado em uma balança. Todas essas caixas têm o mesmo peso, 1,2 kg, que seria 1,2 kg. Se a balança marcou 18 kg, quantas caixas foram colocadas na balança? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Se o total de caixas eu quero descobrir, mas eu sei que cada uma caixa pesa 1,2 kg e deu 18 quilos. Então, eu vou dividir 18 por 1,2, certo? Então, aqui é o seguinte. Para eu tirar essa vírgula, eu vou multiplicar, eu posso multiplicar os dois números por 10, certo? Aqui seria vezes 10 e vezes 10. Ou eu posso observar o seguinte, sem olhar se vai multiplicar por 10, por 100 ou por 1000. Eu posso observar, se aqui tem uma casa após a vírgula, basta eu colocar um zero aqui. Se fossem duas, colocava 2 zeros, certo? Se as duas tiverem o mesmo total de casa depois da vírgula, só é você tirar a vírgula. Você vai colocar zero no dividendo ou no divisor, para completar o total de casas dos dois após a vírgula. Como aqui vem a vírgula, vem aqui, não tem nenhuma casa depois da vírgula. Então, como aqui tem uma, você preenche com um zero, certo? Que é a mesma coisa multiplicando os dois por 10. Se aqui tivesse 2 casas, você ia multiplicar os dois por 100, ou colocar 2 zeros aqui. Então, dividindo 180 por 12, 18 por 12 dá 1, 12 para 18, 6, baixa o 0. 60 por 12, 15, 5, que dá 60 para 60, nada. Então, são 15 caixas, né, que foram colocadas nessa balança com um peso de 1,2 gramas, que pesaram 18 quilogramas. E na questão 10, e na última, nós temos o seguinte. Nessa questão 10 é multiplicação e divisão de números decimais por 10, 100 e 1000. Quando multiplica por 10, 100 ou 1000, você vai deslocar uma casa, 2 e 3, respectivamente, para direita. Quando é uma divisão, aí você vai deslocar para esquerda, a vírgula. Certo? Quando é uma multiplicação, a vírgula vai para a direita. Quando é uma divisão, a vírgula vai para a esquerda. Então, por exemplo, 4,1 vezes 10 vai dar quanto? 41. A vírgula vem para a direita, então vem para cá. Então não precisa colocar, só precisaria se a vírgula tivesse um número depois do 1. 23,8. Então aqui, 23,8. Aqui só tem uma casa. Como são duas aqui, deslocou uma, um zero. A vírgula está aqui, então vai deslocar 2 casas. Então coloco 8 e mais um zero. Esse número aqui, 6, 7, 67 inteiros e 28 centésimos. Aqui tem 2 casas. Como eu vou multiplicar por 1000, são 3. Acrescento um zero também, certo? Então, multiplicando por 10, desloca 1, por 100, 2, por 1000, 3. Se não tiver o total de casas para deslocar, você vai preencher com 0, não é isso? Aqui só tinha uma casa, então vai deslocar 2. Então coloca um 0. Aqui só tinha 2, ia deslocar 3. Então coloca um 0. Agora a divisão é para esquerda. Esse número aqui eu tenho, a vírgula agora vai para a esquerda, então a vírgula vem para cá, entre o 2 e o 9, né? Por 10. Por 100, o mesmo
número por 100. A vírgula está aqui, vai deslocar 2 casas. Então, vem para cá, entre o 1 e o 2. Desloca 2 casas. Aqui só deslocou uma, né? Por 10, desloca só uma. Fica entre o 2 e o 9. Por 100, desloca 2. Fica entre o 1 e o 2. E por 1000, desloca 3. E você vai deixando os números significativos, certo? Agora vai deslocar 3, então vai para onde? Vem aqui para frente. Então aqui não tem números, o número que você vai preencher com 0. Tanto o 0 pode ficar à esquerda, 0, como ele pode ser também à direita, como no caso da multiplicação. Certo? Então vocês vão resolver essa atividade, né? Observar a apostila que tem no final e observar a explicação também. Aí vocês vão resolver e depois envia para mim, certo? Coloca o nome do assunto, a data, a turma e o seu nome. E responde as questões, só precisa enviar a resposta. Coloca o primeiro quesito, aí coloca a letra, se é A, B, C, D ou E. Coloca a letra maiúscula, certo? Bom dia e bom trabalho para todos.